Olá pessoal, hoje é dia 19 de agosto de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria começar retomando um tema que eu falei em outros vídeos a respeito do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do fato de se o aborto deve ou não ser considerado um crime. Tá? Lembrando que na semana passada, ou melhor dizendo, na semana retrasada, houveram várias audiências públicas, né? Várias pessoas foram lá, tanto a favor como contra, para subsidiar a decisão dos ministros. Tá? O processo está com a ministra Rosa Weber, que ela é a relatora do processo e não tem prazo exatamente de quando isso vai ser julgado pelo Supremo. Né? Mas por que eu quis retomar esse aspecto, já que nós não temos nenhuma novidade? Depois que eu fiz o vídeo, eu fiquei refletindo e lembrando de alguns fatos que aconteceram, não no Brasil especificamente, mas na Inglaterra, que pode nos levar a criar um modelo de sociedade bastante complicado. Vocês se recordam, eu cheguei a comentar aqui nos vídeos também sobre o caso de duas crianças na Inglaterra, dois bebês na verdade, né? É o caso do Alfie Evans e do Charles Gard, né? São crianças que tinham uma doença aí que era muito complicada, uma doença incurável. O Charles Gard, por exemplo, ele era uma criança que tinha 8 meses, ele precisava ser mantido vivo através de aparelhos e não havia, pelo menos na Inglaterra, algum tipo de tratamento que pudesse curar essas crianças. Qual foi a determinação da justiça inglesa? No caso dos Charles, desligar os aparelhos e obviamente assim ele veio a falecer. E no caso do Alfie, a mesma coisa, quer dizer, parar o tratamento levando à morte. Né? Lembrando que em ambos os casos, o presidente dos Estados Unidos, ele solicitou que as crianças fossem enviadas para lá para que se tentasse o tratamento. Ele se propôs, ele como presidente dos Estados Unidos, se propôs a manter o tratamento, né, para que as crianças continuassem vivas e se tentasse ali algum tipo de solução. A mesma coisa fez o Papa, né? Pediu para que a justiça inglesa autorizasse a que as crianças fossem para o Vaticano e ali o tratamento fosse mantido, né? Que elas fossem para a Itália, né, para Roma, e o tratamento fosse mantido. Em ambos os casos, a justiça negou, né, e determinou, portanto, a morte dessas crianças. Por que eu acho que esses casos têm interligação? Porque vamos pensar um pouco, gente. Quando nós discutimos a questão do aborto, o que nós estamos discutindo de fundo? Não é defesa da mulher, não é a questão de direito, não tem nada a ver com direito reprodutivo, não tem nada a ver com saúde pública. Isso tudo é uma bobagem. O que nós estamos discutindo de fundo é o direito que nós temos sobre a vida de um outro. É lícito que nós possamos decidir sobre a vida de alguém que está indefeso? Porque é isso que acontece quando a gente aceita o aborto. Nós estamos matando deliberadamente uma criança que está no ventre da mãe e que não tem possibilidade de se defender. A mesma coisa fez a justiça da Inglaterra nos casos do Alfie e do Charles. Crianças indefesas que foram condenadas deliberadamente à morte. Nós não estamos falando de acidente, nós não estamos falando de guerra, nós não estamos falando de defesa, nada disso. São crianças indefesas que foram condenadas à morte. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente discute a questão do aborto, porque isso não tem a ver com direito individual, isso tem a ver com modelo de sociedade. Tá? Só para terminar esse assunto e para a gente ver como que a coisa vai se fechando e a gente precisa sempre ter uma perspectiva do todo, o portal UOL, eu vou deixar o link inclusive dessa matéria na descrição para vocês verem, soltou uma matéria de um suposto estudo, um estudo na verdade que aconteceu no Uruguai, porque o Uruguai, vocês sabem, recentemente legalizou o aborto. E esse estudo diz o seguinte, prestem atenção, que depois da legalização do aborto, crianças que eventualmente nasceram, né, que não foram abortadas, nasceram com mais saúde.
E eles tentam justificar isso porque houve uma média, segundo esse estudo, né, a gente não tem os números, a gente não tem a metodologia, nada disso, mas esse estudo diz o seguinte: depois da legalização do aborto, as gestações que continuaram, que as mães seguiram adiante, essas crianças nasceram com um peso maior. Um peso maior para um recém-nascido está diretamente ligado à saúde dessa criança, né? Crianças muito baixo peso indicam aí subnutrição, etc. O que eles estão querendo dizer com isso? Que além do aborto, segundo eles, ser um benefício para a saúde da mulher, também é um benefício para a saúde das crianças. Vocês percebem como a imprensa e esses estudos ideologicamente orientados tentam provar que o aborto é um benefício? Eu queria saber se essas pessoas que fizeram esse estudo procuraram em algum momento questionar se as crianças que não vieram à vida porque foram abortadas, se a saúde delas está melhor ou não. Porque essas crianças morreram, elas foram assassinadas. E em nome da justificativa desse assassinato, se faz qualquer coisa. Tá? Se tenta fazer qualquer coisa. Tá? Então, realmente, nós precisamos ficar muito atentos e perceber que isso não é uma questão só do Brasil. Esse debate é mundial. Qual é o poder do Estado sobre o indivíduo? Na Inglaterra ficou claro, os juízes ingleses acham que são donos da vida e da morte das pessoas. Né? E há toda uma política no sentido de tentar tentar provar para as pessoas que o aborto é uma coisa boa. Que matar crianças inocentes é uma coisa boa. Tá? Então, vamos ficar muito atentos, vamos acompanhar o Supremo para que nós evitemos que o Brasil caia nesta onda, né, da relativização da vida. Nós precisamos tratar a vida como um valor supremo e não como algo a ser descartado sobre qualquer pretexto. Tá certo? Bom, continuando aqui, claro, a gente não poderia deixar de falar que dentro desse processo de relativização da vida, relativização de valores, essa semana, no Rio de Janeiro, se abriu a exposição chamada Queer Museu. Não sei se vocês se lembram, o Queer Museu foi aquela exposição que foi patrocinada pelo Banco Santander, que ia acontecer em Porto Alegre, né? E houveram uma série de protestos, etc. E o Santander, por pressão popular, resolveu encerrar a exposição. E o que é essa exposição do Queer Museu? É a chamada Exposição da Diversidade. Né? Aí tudo bem, você fala, mas a Exposição da Diversidade, até aqui, quem é de São Paulo, você pode passar ali no metrô República, né, que fica no subsolo, embaixo ali da Estação República, tem lá o Museu da Diversidade, não tem problema nenhum, tá? Aliás, a Praça da República é uma proliferação da comunidade LGBT ali, que, enfim, nunca teve problemas com ninguém, né? Mas aí você vai analisar o que era esse Queer Museu, né? Ele aparecia ali apresentando quadros de pessoas sendo violadas, né? De cenas de zoofilia, né? Quadros com a figura de Jesus Cristo representada com 10 braços, né? Com uma analogia com as divindades aí da Índia, né? E em cada braço segurando objetos dos mais diversos e até um falo, né? Ou seja, uma absoluta tentativa clara, tentativa não, objetivo de desmerecer, de desrespeitar o cristianismo, tá? De fazer com que o cristianismo seja objeto de chacota, tá? E apresentar aí essas aberrações sexuais como algo normal, como coisas da diversidade. Quer dizer, você ter relações sexuais com um animal é absolutamente normal, tem a ver com a diversidade, né? Não tem problema nenhum, tá certo? Felizmente, o Ministério Público e a Justiça determinou que crianças com menos de 14 anos sejam proibidas de assistir. Eu sou da seguinte opinião: você quer privilegiar o grotesco? Você quer assistir o feio achando que isso é arte? Você quer dançar funk? Você quer ficar rebolando naquele som absolutamente horrível? Você quer ir para uma festa rave e dançar até seu corpo entrar em convulsão? Isso é um problema seu.
desde que você seja maior de idade, portanto responsável pelos seus atos, tá? E que esse tipo de arte, né, que isso não é arte nenhuma, né, essa aberração, esse grotesco, não seja custeado com dinheiro público. Eu não sei, eu ainda vou pesquisar isso aqui, eu não vi em nenhum local da imprensa, se essa amostra que está sendo realizada no Rio de Janeiro, ela está sendo custeada ou não com dinheiro público. Se tiver, tem que acabar, porque o dinheiro público não pode custear a aberração. Você quer apresentar, você quer printar obras de arte grotescas, quadros absurdos que estimulam zoofilia e pedofilia, etc. Fique à vontade, com o seu dinheiro. Porque o meu dinheiro, o dinheiro dos impostos, não pode custear essa aberração. Tá? E veja como é o todo que a gente tem que olhar. É a relativização da vida, relativização dos costumes, né? Através do aborto, do Queer Museu, tudo isso a gente tem que ficar de olho, porque isso aí está minando a nossa sociedade. Tá? Para concluir, não poderia deixar de falar, né? Essa semana, a partir do dia 15, se iniciou oficialmente a campanha. Então agora os candidatos podem efetivamente pedir votos, sair às ruas, né? Então os candidatos, claro, já estavam, né? Principalmente os candidatos a presidente, mas agora nós começaremos a ver aí os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, etc., já saindo aí em campanha. Então é importante a gente acompanhar, escolher o melhor candidato. Se for importantíssimo, né? Anote o nome do candidato que você votou, porque se ele foi eleito, você sabe quem você tem que cobrar. Tá? E também, mesmo que o candidato eleito você não votou, você como cidadão pagador de impostos também tem que cobrar das ações dos políticos. Tá? Então não vamos deixar barato, vamos acompanhar, vamos ler as propostas, tá certo? E vejam que interessante. Bom, também vai haver um monte aliás já estão ocorrendo, né? Já está ocorrendo uma série de debates que a gente precisa também acompanhar. Esses debates são chatos, às vezes eles terminam tarde da noite, meia-noite, 1 hora, e a gente precisa trabalhar, é difícil, mas a gente tem que tentar acompanhar, depois ver na internet aí que eles acabam sendo divulgados, tá? Para acompanhar os debates, acompanhar o que está sendo feito, porque essa eleição, ela é muito importante. Nós estamos naquele momento chave da história do país, tá? Eu acompanhei 2 momentos chaves da história do país. Um foi a transição do chamado período da ditadura militar para a democracia. Criação da Constituição, essa nossa Constituição está cheia de problemas, né? O próprio jurista Modesto Carvalhosa está iniciando aí uma campanha por uma nova Constituinte, e eu acho que ele tem razão, nós precisamos de uma nova Constituição. E nós estamos aqui num outro momento de transição, que a população brasileira fez a experiência com a esquerda e agora nós temos que colocar o país nos eixos, né? Então, com candidatos que realmente defendam não só uma economia mais livre, que isso é fundamental, mas também uma sociedade com mais valores, uma sociedade que ela se veja como um todo, né? Que o brasileiro sinta orgulho de ser brasileiro, tá certo? E para encerrar realmente um dado interessante, e eu vou deixar no link aqui da descrição o link da matéria. O Fernando Henrique Cardoso, né? Semana passada, quer dizer, nós estamos aí há mais de um mês ainda das eleições, declarou que tem que haver uma aliança para o segundo turno entre PT e PSDB. Né? Para aqueles que ainda acham que o PSDB tem alguma coisa de direita, essa declaração do Fernando Henrique realmente já colocou tudo nos seus eixos, né? Faz muito tempo que a gente vem dizendo, o PSDB é linha auxiliar do PT, ele é de esquerda, é social-democrata, é apenas uma linha um pouco diferente, mas tem os mesmos valores, tem os mesmos princípios. Tá? Então o Fernando Henrique já declarou, e lutar contra quem no segundo turno? Por que precisa se unir à esquerda no segundo turno? Porque eles sabem que, no mínimo, no segundo turno, isso se ele não ganhar no primeiro, né? Vamos ver como é que a campanha se desenrola quando começar a campanha na TV e no rádio, mas no mínimo o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Então o Fernando Henrique já está articulando uma aliança com quem quer que seja para derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Então vamos ficar atentos, vamos ficar espertos, porque essa eleição é chave para o futuro do nosso país. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Se gostou, dê um like, deixem seus comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Tá? Até mais.